O evangelho que nós acabamos de ouvir, muito conhecido de todos nós já ouvimos muitas vezes este pensamento: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Traz uma sabedoria muito profunda, que nós vamos tentar meditar sobre ela nesta reflexão de hoje. Há 2000 anos atrás, Israel era colônia romana. Como vocês podem imaginar, entre a colônia e o colonizador sempre existe muito conflito. Para mim, como brasileiro, não tenho problema nenhum em dizer que o Brasil foi colônia de Portugal. Tem pessoas no Brasil que têm certa restrição em relação aos portugueses. Para mim não tem problema nenhum. Quem fez o que aconteceu, o que fez há 500 anos atrás, nem está vivo mais. Portugal trouxe para o Brasil o cristianismo, o catolicismo. Brasil é um nome que nem deveria ser. Nosso nome não é Brasil. O nome do meu país é Terra de Santa Cruz. Os portugueses chegaram e disseram: aqui é Terra de Santa Cruz. E aí, por alguns conflitos históricos, deixou de ser Terra de Santa Cruz e colocaram o nome de uma madeira que tinha lá, ficou o nome de Brasil. Mas o nome do meu país é Terra de Santa Cruz. Então sempre existe conflito entre a colônia e o colonizador. E muitas vezes o conflito acontece devido a uma das maiores forças do demônio no mundo, que é o dinheiro. As pessoas em Israel estavam saturadas em pagar tributos a Roma. Imagina, você trabalha, tem o seu dinheiro, você precisa pagar 30%, 40% de imposto, precisa dar o dinheiro para outra nação, para o império. E aos poucos, em Israel começou a surgir alguns líderes políticos que começaram a coordenar uma rebelião contra Israel, contra Roma. E esses líderes políticos começaram a ter o apoio popular. E algumas pessoas viam Jesus como um desses líderes políticos. Ele vai nos libertar dos romanos. Ele vai nos trazer a salvação. Nós vamos parar de pagar impostos. E como Jesus atraía muitas pessoas, aos poucos as autoridades religiosas e políticas da época, o texto diz, começaram a armar uma cilada para matar Jesus. De repente chegaram e perguntaram a ele: é justo pagar tributo a César? Se Jesus falasse que era justo, a população da época, os israelitas, ficariam contra Jesus. Se Jesus falasse que era injusto, os romanos ficariam contra Jesus. É justo, pague sim. Como que é justo? Trabalhamos, morremos, passamos necessidade e tem que pagar? Não é justo. E aí vem o império, mais um líder político, mate. Jesus não era um líder político. Um dos maiores erros em muitos países do mundo, e agora eu falo do meu país, na América do Sul, algumas pessoas transformaram Jesus como um líder político. Jesus não é líder político, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus encarnado. E aí Jesus, como sempre, extremamente sábio. Só pode ser uma resposta vinda de Deus. Me dê a moeda. Deram. De quem é esta imagem na moeda? É de César. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na moeda havia uma imagem, era a imagem de César. No ser humano existe uma imagem e semelhança. Em nós existe a imagem e semelhança que é de Deus. A imagem e a semelhança da moeda é César, é o mundo, dê para o mundo. No ser humano existe uma imagem e semelhança, que é a imagem e semelhança de Deus, dê para Deus. A maioria das pessoas gastam a saúde para ganhar dinheiro, na primeira metade da vida. Primeira metade da vida se acaba com a saúde para ganhar dinheiro. Depois, na segunda metade da vida, gasta o dinheiro para recuperar a saúde. É assim. Carro é objeto, vai passar. Casa é objeto, vai passar. Roupa é objeto, vai passar.
Por isso que eu gosto de usar batina, eu gosto de usar roupa de padre, porque eu não precisa de muita coisa, não precisa, vai passar, vai acabar. Não seja mesquinho, não seja apegado de forma desorientada. E aqui existem duas realidades e elas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Existem coisas que precisam ser dadas ao mundo. Um católico não pode ser uma pessoa muito estranha. Tem católico que é muito estranho, está no mundo, mas parece que está na lua. Você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ter um bom salário, tem que guardar dinheiro no banco, tem que ter uma vida confortável. De repente, se alguém da sua família ficar doente, precisar de 30, 40 mil patacas, você tem que ter na hora e dar. Tem que ter dinheiro, tem que lutar para ter promoção profissional, tem que lutar. A igreja sempre diz isso. A doutrina social da igreja diz que nós temos que ter o necessário para nós vivermos com sobra. É assim que tem que ser. Eu tenho que ser pobre. Eu fiz voto de pobreza. Eu não tenho conta bancária. Se eu falar o meu salário para vocês, vocês vão dar risada. Vai começar a dar dinheiro na minha mão, não precisa. Não falta nada para mim. Eu fiz voto de pobreza, vocês não. Ganhem dinheiro, tenham uma vida confortável. Agora, não seja tolo. Dinheiro, bens não vão trazer a felicidade e a paz que o seu coração espera. Por quê? Porque no seu corpo, na sua alma, não tem a imagem de César. Na sua alma, no seu corpo, não tem a imagem de um carro. Na sua alma e no seu corpo não tem a imagem de US dólar. Na sua alma e no seu corpo existe a imagem de Deus. Santo Agostinho. O coração humano jamais repousará em paz enquanto ele não repousar em Deus. As pessoas mais felizes que eu já vi na minha vida, as pessoas mais felizes que eu encontro em Macau, são as pessoas que estão mais próximas de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos próximos de Deus, quando nós rezamos, a coisa encaixa. Sabe quando encaixa? No Brasil a gente fala assim, dá liga. Sabe quando dá liga? Sabe quando dá química? Sabe quando a coisa funciona? Você foi feito para uma coisa e aquilo que você foi feito para, você se encaixa naquilo. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você receber a Eucaristia com devoção, quanto mais você rezar o terço durante a semana, quanto mais você vier no Capela do Santíssimo para rezar, quanto mais você quiser se parecer com os santos, quanto mais você amar a igreja, quanto mais você rezar antes da refeição e antes de dormir, quanto mais você for apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo, por Nossa Senhora, mais feliz você será. Padre, eu tenho que ser padre? Não, não precisa. Acabei de dizer, a missão de vocês é no mundo, lá no trabalho, não foge, é lá, é lá, é lá. Veja como uma árvore cresce. Uma árvore, primeiro ela cria raízes e ela cresce para dentro. Quanto mais a árvore tem raiz, quanto mais a árvore cresce para dentro, mais forte, mais frutuosa ela vai ser. Cresça para dentro. Cresça para dentro. Cresça em amizade com Deus. Alguns de vocês estão vivendo aquilo que eu vou falar agora. Existem momentos da nossa vida que é tão tenso, que é tão difícil, que é tão complicado, às vezes uma enfermidade na família. De repente aparece uma enfermidade. Às vezes uma história, erros do passado que nós temos vergonha. Às vezes uma situação que nós estamos vivendo que é uma situação errada, que é uma situação de pecado, que é uma situação que não deveria acontecer. Ninguém engana Deus. Pode enganar o padre, pode enganar o pai, pode enganar a mãe, pode enganar o vizinho, engana a vizinha, engana o melhor amigo, engana o filho.
engana a esposa, engana o marido, engana todo mundo. Deus e a consciência ninguém engana, ninguém. Uma hora a conta chega, e aí vem, é estômago, é cabeça, é depressão, é loucura, é tudo, vem a conta. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais nós nos transformarmos e nos misturarmos em Deus, mais feliz nós seremos. E aqui tem uma grande notícia. Papa Francisco diz: Deus não se cansa de perdoar. Deus não se cansa de perdoar. Deus é extremamente bom. Eu vou dizer erro, para não falar a palavra que eu estou pensando, porque vai ofender muito. É tolice. Tem uma pessoa que uma vez disse assim para mim: padre, eu sou muito parva. No Brasil a gente não tem essa palavra parva, tem a palavra tolo. Então é parvoíce, é tolo, é erro, a palavra que você quiser. O nosso erro é que a gente não procura o perdão de Deus. O erro é que muitas vezes nós não nos perdoamos. Um dos maiores limites, e aqui entra principalmente a sociedade oriental. Não estou criticando nem comparando. Muitos de vocês guardam problemas da história, situações extremamente tensas e complicadas, só para vocês e no coração a vida toda. Às vezes foi abusado na infância. Às vezes viu uma situação do pai e da mãe que era uma situação complicada. Às vezes a mãe tentou fazer um aborto. Às vezes foi violentado. Às vezes teve uma humilhação no trabalho. Presta atenção, todos nós temos traumas. Todos nós temos dores. Todos nós temos páginas na nossa história que são difíceis. Fale. Abra o coração e fale. É por isso que os psicólogos estão ficando ricos. Porque quando a pessoa encontra a psicologia, a pessoa se liberta e ela fica bem. Mas ela não recebe a cura, porque a cura vem de Deus. A psicologia ajuda você a se reorganizar, mas a cura vem de Deus. Quantos exemplos, quantas pessoas que eu já vi, e principalmente agora eu falo no Brasil, pessoas chorando, abrindo o coração, partilhando aquilo que a pessoa tem, e depois sendo livre, sendo feliz. O ser humano jamais será feliz sem Deus. Padre encerra dizendo palavras da primeira leitura. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece no mais profundo da nossa alma. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Um dos maiores erros da nossa catequese, no passado, de certa forma no presente, que nós tentamos consertar, e nós estamos conscientes disso, é que nós tratamos Deus e apresentamos Deus para as crianças e para as pessoas, e foi assim com vocês, foi assim comigo, como um conteúdo que precisa ser conhecido, que precisa ser estudado. Deus não é um conteúdo, Deus é uma pessoa que eu preciso me encontrar com ela. Se você quiser, recline agora a sua cabeça. Recline a sua cabeça e façamos nossa oração. Em cada um de nós, sem exceção, tem uma imagem. A imagem de Deus. Que nada daquilo que aconteceu, que nada daquilo que acontece é capaz
de apagar esta imagem, porque esta imagem é indelével, marca d'água, como selo em carta, como selo de cartório. Nós somos de Deus. Que Deus nos ajude a colocarmos as coisas no devido lugar na nossa vida. Nós somos de Deus. O carro, a roupa, o trabalho é do mundo, é de César. O homem não nasceu para o trabalho existe para o homem. Não seja escravo de nada que pertence a César. Que Deus nos ajude a termos o nosso coração em Deus. Que Deus nos ajude a nos perdoarmos. Que Deus nos ajude a termos paz. Que Deus nos ajude a nos lançarmos nos braços dele.